Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus, né? Eu sou muito grata por estar aqui e é com muito amor que eu estou aqui nessa noite. Eu louvo a Deus em primeiro lugar por ter me dado essa oportunidade. E aos meus pastores, né, que são os meus pais e os meus discipuladores, porque se eu estou aqui é porque Deus falou com eles. E a minha mãe que está aqui também, né, sou fruto dela. Então eu agradeço demais a Deus, a essas pessoas, a todos que oraram por mim e que pagam preço de oração pela minha vida, amém? O Senhor está aqui, Ele realmente está aqui. É notório porque a Célia falou sobre força para vencer e nós vamos falar sobre Ezequiel. E Ezequiel significa fortaleza. E aí, o Espírito de Deus confirmou através do pastor Marcos que a unção do vale de ossos secos, ela está aqui. E realmente ela está aqui. E aonde Deus está, irmãos, Ele vem para transformar, Ele vem para mudar, Ele vem para fazer tudo diferente. Muito bom te ver aqui, filha, muito bom. O rio de Deus, o rio de Ezequiel, o rio que curava, que diz lá em Ezequiel 47, Ele está aqui nessa noite, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, hoje é uma noite de decisão. E nós vamos decidir hoje, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ezequiel 2. Ezequiel 1, perdão. Estou tremendo, irmãos. Só o Senhor na minha vida. Aleluia. Ezequiel 1. O tema da minha mensagem hoje, quando o pastor me pediu hoje pela manhã, o Senhor tinha me dado desde ontem, eu buscando muito de Deus, pedindo muito para Deus, eu decido ser. Repita comigo, coloque as mãos no seu coração e diga, eu decido ser quem Deus me chamou para ser. Amém? Nós precisamos entender e decidir nessa noite que Deus tem um propósito para nós. Nós precisamos decidir ser verdadeiramente quem Deus nos chamou para ser. Porque desde o ventre da minha mãe, o Senhor tinha me escolhido, o Senhor escolheu você. Desde o ventre da sua mãe para um propósito, para alguma coisa. Então essa noite é uma noite de decisão. E a palavra decidir, a palavra decisão, ela significa levar ou chegar a um resultado. Nós precisamos nessa noite chegar a um resultado, nós precisamos tomar uma decisão, decretar, estabelecer como norma. Nessa noite vai ser estabelecido na nossa vida o decreto de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Vamos ler Ezequiel 1, o versículo 1 e 2, e depois nós vamos para o 28. Me acompanha aí, quem achou? Ezequiel 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. 2. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. Amém? Versículo 3, Rodrigo, por favor. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Versículo 28. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Esse era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu falarei contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquilo que ele me falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Até aí, amém, irmãos? O versículo 1, Ezequiel, no versículo 3, o capítulo 1 do versículo 3 diz que ele veio sobre ele, ali a mão do Senhor esteve sobre ele, e ele começa a ter visões proféticas. E no 28 diz, no 28, parte B, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de quem estava falando.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos prostrados nessa noite. Talvez muitos de nós aqui. Prostrados mesmo diante da glória de Deus. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? É maravilhoso. Ele está aqui, foi notória, a presença dele foi palpável. E sentir a presença de Deus não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E quando a tamanha glória de Deus, quando nós sentimos tão forte a presença de Deus, nós não conseguimos ficar em pé. E nós nos prostramos diante dele. Essa é uma parte maravilhosa, no qual nós estamos prostrados diante do nosso Pai, adorando a Ele. Mas, talvez muitos de nós estamos prostrados diante das dificuldades. Talvez muitos de nós estamos prostrados porque nos decepcionamos com pessoas e paramos. Talvez muitos de nós estamos prostrados porque temos mágoas, feridas, está doendo. Talvez muitos de nós estamos num deserto e nós estamos prostrados diante desse deserto. Mas no capítulo 2, o versículo 1, ele disse assim, para mim e para você: põe-te em pé, filho meu, porque hoje eu vou falar com você. Hoje é noite de nós nos colocarmos de pé. E de pé não é da frente do pastor, da minha frente, é de pé diante da presença de Deus. Porque o mesmo que se prostrou diante da glória de Deus, foi o mesmo que levantou diante da glória de Deus. E se nós estamos prostrados nessa noite, nós vamos nos levantar. Porque o Senhor está aqui e Ele vai nos colocar de pé diante da presença dEle. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Hoje é noite de se pôr de pé diante da presença de Deus. Irmãos, Ezequiel era um homem, um sacerdote que foi escolhido desde pequeno. Ele foi criado para ser sacerdote. E aos 30 anos, ele exerceu o chamado. Porque naquela época a maioridade se adquiria com 30 anos. Então com 30 anos tirava a carta, com 30 anos adquiria a maioridade. Maioridade, tá certo? Certo, né? E diz que ele fundou uma escola de profetas no meio da Babilônia, junto ao rio Quebar, para ensinar a lei. Irmãos, e ele teve muitas visões da glória de Deus. Ele foi um cara assim muito, muito ungido por Deus. Ele tinha visões poderosas da glória de Deus. E ele foi escolhido para pregar para um povo de coração duro. A irmã Célia falou isso aqui. Um povo de coração duro. Um povo rebelde. Um povo zombador, um povo que não tinha fé. Mas Ezequiel, ele não negou. Ele simplesmente ouviu ao chamado. Ele atendeu ao chamado de Deus. E ele foi fazer aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Você está prostrado nessa noite? Eu quero te dizer que hoje é noite do Senhor te colocar de pé. Amém? Nós vamos abordar 3 tópicos hoje, que Deus falou muito comigo. E eu peço que o Espírito Santo fale muito com você também, como Ele falou comigo. Amém? O primeiro tópico, se você acompanhar comigo na Bíblia, o capítulo 2, o versículo 1. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Se você for ler a história de Ezequiel, esse filho do homem está citado mais de 90 vezes. Porque ele entende, Jesus entende, que ele usa muito, como ele usa muito nós. Mas nós não podemos esquecer que nós somos filhos do homem. Totalmente dependente dele. Então, por isso, sempre Jesus usa essa palavra, filho do homem. Sempre Deus chama Ezequiel de filho do homem, para ele saber que ele é cheio de unção, de autoridade e de ousadia, mas que ele é filho do homem, assim como eu e você. Amém? Então, o primeiro tópico é, põe-te em pé. Eu gostaria que todos ficassem em pé nesse momento. Põe-te em pé com fé. Põe-te em pé com muita fé. Coloque as mãos no seu coração. E diz assim comigo: Pai, em nome de Jesus. Pode dizer com bastante fé, irmãos. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu me coloco de pé, como soldado do Senhor. E eu decido ser quem o Senhor me chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando Deus virou para ele e falou para ele se levantar, ele questionou, ele indagou. Quando Deus chega para Moisés, Maico, e fala assim: ei, é você que eu escolho para conduzir todo o povo de Israel. Sabe o que Moisés fala para ele? Mas eu sou gago. Como que eu vou falar para uma multidão? Eu sou gago. Irmãos, quem põe a palavra na nossa boca é o próprio Espírito Santo de Deus. Ezequiel não questionou.
Irmãos, ele estava prostrado. Ele poderia ter falado assim para Deus, ó, pode falar daí. Eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui, ó. Ele simplesmente se colocou de pé e atendeu ao chamado de Deus. E quando nós nos colocamos de pé, nós estamos saindo da zona de conforto. Irmãos, quantos aqui têm dias exaustivos? Os meus dias são muito cansativos. Eu trabalho muito, casa, filho, família. E quando nós sentamos, quando a gente está cansado, a gente não vê a hora de ver uma cadeira, não é? Para sentar e... Ai, que delícia, sentei. Nossa, que bênção, eu estou descansando. Então, sentado ou deitado, a nossa cama, o nosso sofá, é sinal de descanso, de conforto, muitas vezes de comodismo. E o Senhor disse para ele, se coloque de pé, porque eu vou falar contigo. O Senhor quer nos tirar da zona de conforto, do comodismo e nos colocar em pé, porque Ele quer olhar nos seus olhos, Lu, e falar com você olhando nos seus olhos. Quando olhamos nos olhos das pessoas, traz segurança. Nós vemos o que os olhos representam. Segurança em Deus, amor, a presença de Deus. E o Senhor coloca ele de pé e olha nos olhos dele. E fala, eu quero falar contigo. Irmãos, a Bíblia King James diz uma versão, na versão da King James, que ele desejava, irmão Adeilson, falar com Ezequiel. Quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus deseja falar comigo e com você. Como ele desejava falar com Ezequiel, ele deseja muito falar comigo e com você. Só que Ezequiel parou tudo para ouvir a voz dele. Ele tem desejos pela nossa vida. Amém? Ezequiel não questionou, Ezequiel não argumentou, ele nem sequer pensou. Porque quando a gente pensa, a gente age de uma outra forma, não é assim? Ele simplesmente reagiu. E ele falou, pai, eu estou aqui. Ezequiel foi chamado naquele momento, irmãos. Eu vejo que Ezequiel entendeu quem Deus o chamou para ele ser. Em Deus. Naquele momento ele decidiu, eu vou ser aquilo que Deus chamou para eu ser. E nessa noite é uma noite de decisão, como foi na vida de Ezequiel. E Ezequiel foi um profeta dessa nação. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto, o segundo tópico. Nós já nos levantamos e estamos de pé, amém? Nós não estamos mais prostrados diante da falta de trabalho, da falta de dinheiro, das frustrações, da falta de fé, das pessoas que nos magoaram. Nós não estamos mais prostrados, nós já estamos de pé. O Senhor te trouxe aqui para te colocar de pé, amém? E agora você vai ouvir a voz de Deus. Nós já estamos de pé, nós já nos posicionamos, já saímos do conforto e do comodismo e estamos em pé. E agora nós vamos ouvir o Pai falar conosco. O capítulo 2, o versículo 2 diz: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele homem, e eu ouvi aquele que me falava. Irmãos, ele parou tudo para ouvir a Deus. Ele parou tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você sabia que a nossa oração não é um monólogo? Onde só eu falo. Mulher gosta de falar, né? Mas olha, eu tenho descoberto que homens também gostam, viu? Não sei se vocês concordam, mas homens também gostam de falarem muito. E você fala, você entra no quarto e começa a conversar com Deus, mas você não para ouvir a voz dele. Oração é um diálogo, aonde você fala e escuta. A conversa é assim. E quando nós conversamos com Deus, nós precisamos ouvir Ele falar. Lembrem Ezequiel que ele desejava falar com Ele. Ele deseja falar com cada um de nós. Quando nós acordamos, Ele deseja a nossa presença. Ele deseja que nós ouvimos a voz dEle. Eu só consigo ouvir a voz de alguém que eu tenho um relacionamento. Eu conheci o Rodrigo agora e nós estamos tendo um relacionamento muito bom. A família dele com a minha família. Mas antes eu nem sabia que era o Rodrigo, nem conhecia o tom da voz dele. Eu só conheci o Rodrigo porque eu me aproximei dele. Eu estou me aproximando dele cada dia mais, assim com cada um de vocês. Tem muitos aqui que eu não conheço, eu não sei nem o tom da sua voz, nem o som da sua voz. Nós só vamos ouvir a voz de Deus se nós tivermos relacionamento com Ele. Eu costumo dizer, eu ouvi essa pregação há uns 10 anos atrás da Maísa Rios. Ela pregou e isso ficou marcado no meu coração. Quem não tem tempo para o dono do tempo, está perdendo o seu tempo. Nós escutamos isso direto do pastor Marcos, dos pastores. Nós precisamos ter tempo com Deus e ser em primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho lido um livro, eu estou lendo um livro, e tem um tópico que fala sobre oração. E eu achei isso fantástico, falou muito comigo. Ele fala, não sei quantos aqui já fizeram dietas e vivem, ficando sem comer. O nosso organismo,
Se nós não comemos, vamos supor, de 3 em 3 horas, ou café da manhã, almoço e janta, vai chegar uma hora que ele vai ficar com fome. E quando ele está com fome, ele faz o quê? Ele acena. Ou tua barriga ronca. Tem dia que a minha barriga ronca, que eu estou do lado de alguém e falo, nossa, Larissa, foi tua barriga? Foi minha barriga, ela está roncando. E quando ela ronca, ela está falando o quê? Eu estou com fome. Eu preciso me alimentar, eu estou com muita fome. Então, nós nos alimentamos. Mas esse autor desse livro que eu estou lendo, John Bevere, ele fala que se nós ficarmos 5 dias sem comer, o nosso organismo se acostuma a ficar sem a comida. Ele se acostuma. E então eu vou sentir fome quando eu vejo, depois após 5 dias, eu vejo um bife. Sabe aquele bife acebolado? O bife acebolado da minha mãe, da minha sogra, é maravilhoso. Aquele bife acebolado, bem gostoso, sabe? Maravilhoso. Quando você olha para ele, você olha para um sapato, ele usou esse exemplo. É a mesma coisa. Você não tem vontade de comer. Porque o seu organismo já parou de roncar, sua barriga parou de roncar, e você já acostumou a ficar sem comer. Nós nos acostumamos. E depois, sabe quando você vai sentir fome de novo? Quando você comer. Mas até então, todas as suas reservas internas saírem, você não vai ter fome. E aí você vai ficar doente. Amém? Assim é a nossa vida espiritual. Hoje eu não oro, hoje eu não leio. Talvez você tenha, vem vindo assim, gradativamente. Só que hoje você fala, hoje eu não tive tempo, depois eu pego. E acaba que você não pega a palavra de Deus. Porque o meu alimento espiritual é isso aqui. É a palavra de Deus. Nós precisamos comer dele. E eu não pego, passa hoje, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. E quando nós vemos, nós já estamos mortos espiritualmente. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, o espírito diferente da carne, ele não pede. Ele não faz barulho. Ele não pede, irmãos. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Se você pega uma pessoa enferma, no estado terminal da Santa Casa, você pode ver que ele está magro. Quando ficamos doentes, quando estamos com gripe, o que é a primeira coisa que some na nossa vida? A fome, a falta de apetite. Nós ficamos sem fome. E se você for na Santa Casa e ver as pessoas que estão no estado terminal, elas emagrecem de 30 a 35 quilos assim, porque estão sem fome e elas estão morrendo. Nós precisamos nos alimentar do Espírito Santo de Deus, senão nós vamos morrer. Como aquele vale de ossos secos, nós vamos morrer. E a morte espiritual, irmãos, é a pior coisa que existe. Depois, para você se levantar em Deus, é muito difícil. Para você voltar aonde você estava. Deus levanta, Deus te dá uma nova chance. Mas não deixa isso acontecer com você. Não morra espiritualmente, se alimente do Espírito Santo de Deus. Amém? A cada encontro que nós temos com Deus, olha que coisa mais linda. Todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, na nossa manhã, na nossa casa, nós somos transformados. Sabe o que acontece? Alguma coisa ruim de mim sai e alguma coisa de bom de Deus entra dentro de mim. Alguma coisa ruim de mim sai e uma coisa boa de Deus entra dentro de mim. Olha que coisa mais maravilhosa. Nós vamos deixando a natureza humana, a natureza pecaminosa e vamos andando, caminhando com Deus, nos enchendo de Deus. Com quem nós temos andado? Eu vou falar um pouquinho sobre Pedro. Nós somos transformados porque caminhamos com Deus, porque andamos com Deus. Então precisamos andar com Deus para sermos transformados, porque a nossa natureza humana, ela não é boa, ela é pecaminosa. Mas a natureza divina, o Espírito Santo de Deus que nos dá vida, ela é maravilhosa. Ela é sensacional, amém, irmãos? Quem está vivo fala amém. Glória a Deus. Amém. Muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus, mas nós temos ouvido a voz do diabo. E muitas vezes, irmãos, o diabo sopra na nossa mente que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo. E sabe o que eu e você faz? Nós preferimos acreditar nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. E o Senhor manda eu te dizer nessa noite que toda mentira do diabo vai sair da sua mente, dos seus ouvidos, em nome de Jesus. Porque as verdades de Deus estão sendo declaradas sobre a tua vida. E as verdades de Deus é que você é filha do rei, que você é filha amada, que você é princesa, que você é príncipe, que você é escolhido, que você é mais do que vencedor. Não aceite mais as mentiras do diabo na sua vida. Tome posse das verdades de Deus. Amém? A minha oração nessa noite, irmãos, é para que você se levante, se posicione, escute a voz de Deus e decida ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Ezequiel era profeta. E você? O que você é?
Talvez eu vou falar, estou falando tudo isso daqui, o Espírito Santo está falando com nós. E se você sair por aquela porta e continuar a mesma forma, a sua vida não vai mudar. Mas como eu disse para você, hoje é uma noite de decisão. Você vai decidir. Eu não sei o que Deus te chamou para ser, mas eu estou olhando aqui para pastores. Eu estou olhando aqui para missionários. Eu estou olhando aqui para profetas. Eu estou olhando aqui para pai e mãe de multidões. Eu estou olhando para uma geração eleita, um povo santo, uma nação escolhida, cujo Deus escolheu a mim e a você. É para vocês que eu estou olhando. Eu quero dizer que se você ainda não começou o processo da decisão na sua vida, comece hoje. Tem tanta gente precisando de um abraço, abrace. Tem tanta gente precisando de uma mão, dê a mão. Tem tanta gente precisando de um carinho. Tem tanta gente precisando de uma palavra, de um eu te amo. Isso traz cura, irmãos. Isso traz cura para as nossas vidas. O pastor Fábio colocou hoje no WhatsApp e eu achei aquilo fantástico. Falou muito comigo. Sobre Pedro. Que quando Pedro, ele respondeu para Cristo: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento ele respondeu para o céu quem ele era e aquilo que ele ia ser. Naquele momento ele disse uma resposta para Deus. Qual é a resposta que nós temos dado para Deus? O que nós temos respondido para Deus e para o céu? Naquele momento, irmãos, ele respondeu para Deus: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe quem foi Pedro? Pedro foi um cara sanguíneo, cheio de explosão. Pensa num cara explosivo, era Pedro. Cortou a orelha de como ele chama? Balco, B de Balco. Malco, isso, soldado. Eu ia falar Nauco. Malco, o soldado. Pedro, irmãos, foi um cara muito explosivo. Mas eu posso dizer uma coisa? Talvez nós aqui, talvez não, nós temos muitos defeitos, muitos erros. Mas sabe o que transforma a mim e você? Vem cá, Maico. Ele é Jesus, olha que coisa mais linda. Ele é Jesus. Sabe o que transforma a mim e você? É isso aqui, ó. Pedro andava com Jesus. Ele caminhava com Jesus. Ele via tudo o que Jesus fazia. E a vida dele foi sendo transformada. Aleluia! A nossa vida é transformada quando nós andamos com Deus. E ele foi um cara tão cheio do Espírito Santo que quando ele pregou para 3.000 pessoas, as 3.000 pessoas se converteram. Irmãos, eu quero essa unção para mim. Imagina você pregar, pastor, para 3.000 pessoas e as 3.000 pessoas se converter. Esse foi Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus virou para ele, o ministério dele começou aqui, ó. Ei, larga sua rede, que a partir de hoje você não será mais pescador de peixes. Eu vou te fazer pescador de homens. Aí começa o ministério de Pedro. E naquele momento ele entendeu quem Deus chamou ele para ser. Naquele momento, Rodrigo, ele largou tudo. E ele foi simplesmente ser quem Jesus chamou ele para ser. O que eu e você temos sido. Nós precisamos largar muitas coisas para ser quem Jesus chamou nós para sermos. E ele caminhou com Deus. A primeira igreja foi construída por Pedro. Irmãos, Pedro foi o cara para mim. Porque ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Repita comigo: Deus tem o poder de transformar a minha vida. Diga sim para Deus nessa noite, amém? Que a sua resposta seja: eu decido ser quem o Senhor me chamou para ser, Pai. Eu decido ser, em nome de Jesus. Lendo o livro de Ezequiel, uma das coisas que me chamou mais atenção, irmãos. Ezequiel tinha várias qualidades, mas uma das coisas que me chamou mais atenção foi a qualidade dele, a maior qualidade dele para mim, foi a obediência. Em todos os momentos que eu li, ele em nenhum momento questionou a Deus. E ele obedeceu. Irmão, se vocês lerem Ezequiel 24, eu chego a chorar por dentro. Deus vira para ele e fala que ia tirar dos olhos dele, que ia tirar os desejos dos olhos dele. E naquele momento Deus leva a sua esposa, a esposa dele. Irmãos, e Deus vira para ele e fala assim: só que você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai derramar uma lágrima. Você pode até gemer, mas quieto no seu canto, sem que ninguém veja. Irmão, se está repreendido em nome de Jesus, mas se meu esposo morre, se Deus vira para mim e fala que vai levar meu esposo, eu não vou chorar, eu vou gritar, eu vou urrar, eu vou fazer um regaço. Irmãos, ele não fez nada. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Irmãos, o Helder, eu amo ele do jeito que ele está gordinho, agora engordou 20 quilos.
Mas eu amo Ele do jeito que Ele é. Ele é, eu e Ele temos uma aliança. Nós somos uma só carne. Irmão, se Deus tira Ele de mim, como que fica a sua vida, esposa? Deus vira para você e fala, eu vou levar o teu esposo, eu vou levar a tua esposa. Irmãos, qual seria a nossa reação? E sabe o que Ezequiel fez? Ele não fez nada. Ele ficou quieto no canto dele. Ele não derramou uma lágrima, porque Deus pediu e ele obedeceu. Oh, qual seria a tua reação se Deus pedisse o Joaquim? Ia gritar que nem eu, né? Irmãos, é assim, ó. É só Deus mesmo na vida desse homem. E olha, eu vou falar uma coisa para nós mulheres. Sabe por quê, pastora, que Ezequiel foi esse cara? Por causa da mulher dele. Porque você sabe por que o pastor Marcos é esse pastor hoje? Por causa dela. Se ela fosse diferente, ele não seria um terço do que ele é. Nós mulheres temos o poder de matar o ministério do nosso marido. Mas nós também temos o poder de fazer tudo acontecer na vida dele. E nós precisamos tomar posse disso. Eu imagino, irmãos, que a esposa de Ezequiel era assim uma mulher sobremaneira. Igual a minha pastora Heloísa, ela é tão linda lá, ó. Irmãos, sabe por quê? Porque ele era um profeta que tinha visões. Ele era um profeta que Deus falava, ele obedecia, ele via a glória de Deus, irmã Cleide. Agora, irmãos, para um homem ser assim, íntimo de Deus, a esposa dele tem que ser fera. Eu quero ser essa esposa em nome de Jesus. E eu quero que cada um de vocês, mulheres, sejamos essa esposa. Amém? Deus quer nessa noite o nosso sim. Aleluia. Irmãos, quando eu falo em obedecer, eu tenho uma experiência para contar para vocês que me choca muito. Quando eu estou na rua caminhando, bem ali no centro da cidade, quem anda ali sabe, a gente passa ali todos os dias. Nós encontramos ali muitas pessoas pedindo esmolas, pessoas com dificuldades. E todas as vezes que eu vejo uma pessoa assim, eu me compadeço dela. Meu coração dói demais. E eu falo, Deus vai mudar a história dessa pessoa. E um dia nós encontramos um jovem que estava aqui conosco. Ele estava na praça completamente bêbado e drogado. E automaticamente o Espírito Santo fala para mim, vai lá. E todas as vezes, se não todas, o meu filho e meu marido estão comigo. Todas as vezes o Lucas presencia isso. E eu automaticamente obedeço a voz de Deus e eu vou lá. Eu já tive muito medo, para quem não sabe, de andarilho. Eu já tive muito medo, tinha um bêbado em Catatá, um andarilho em Batatais, que chama, eu moro em Batatais, cidade da Batata. 9 anos. Tinha um bêbado que chamava Catatal. E eu tinha medo dele, né, mãe? Eu não dormia à noite, irmãos. Eu não dormia à noite, eu não vou falar o que eu fazia, porque eu já era mocinha. Mas de tanto medo que eu tinha dele, se eu via ele, eu tinha pesadelos igualzinho meu filho. Era horrível. E hoje Deus me curou. E eu consigo chegar, agachar, abraçar, beijar, amar aquela pessoa. Então eu vou e obedeço a voz de Deus. E um dia o Lucas tinha ganhado uma nota de R$50 da minha mãe. E eu peguei e fui, agachei, era perto do Natal. Nós agachamos, olhamos para ele e eu catei e falei, filho, aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar, esse estágio que você está vivendo não foi o que Deus te chamou. Deus tem uma nova história para você. E nós oramos ali com ele e profetizamos uma nova vida sobre a vida dele. Quando nós saímos daquele local, o Lucas virou para mim e falou, mãe, eu queria tanto pegar meus R$50 e dar para ele. Porque, mãe, ele está numa situação muito mais difícil do que a nossa. Irmãos, o meu filho de 5 anos se compadeceu daquele homem. Eu quero te dizer que quando nós obedecemos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E pessoas estão sendo transformadas pela nossa obediência. Amém? Eu preparando essa palavra hoje, eu pensei, pastor, eu acredito que Deus tem um chamado para cada um de nós. Uma promessa. Muito, eu acredito demais nisso. Mas eu acredito que para os obedientes, Ele tem um chamado especial. Porque Ezequiel foi o cara, porque ele obedeceu. E muitas vezes nós não obedecemos a voz de Deus ao comando daquilo que Ele tem para nós. E o terceiro e último tópico para nós encerrarmos. Primeiro nós nos... Todo mundo lembra? Primeiro nós nos levantamos. Segundo nós ouvimos. Então nós já estamos de pé e nós já estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos de pé diante de qualquer um, amém? Nós estamos de pé diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós estamos ouvindo a voz do Pai e nós vamos obedecê-lo. E o terceiro, capítulo 2, versículo 3 diz: Ele disse, filho do homem, vou enviá-los aos israelitas. O terceiro passo, irmãos, é irmos.
Nós nos levantamos, nós ouvimos. Agora nós vamos para o ID, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Assim como Ezequiel, nós também vamos viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Como eu disse no começo, Ezequiel pregava para um povo que tem um coração duro, um povo rebelde, um povo, irmãos, que falava, mas não penetrava no coração, apenas ouvia aqui e saía por aqui, entrava aqui e saía aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus vira para você hoje, na sua noite de decisão, e fala, eu quero que você vá para uma nação, para uma cidade, para uma igreja que tem um coração duro, um povo rebelde, um povo que não tem fé, um povo zombador, você iria? Eu iria? Irmãos, quão difícil seria isso. Mas sabe por que ele não teve medo? Sabe por que ele foi? Se você continuar lendo o versículo 2, ele vai falar, ó, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se voltado contra mim. O povo, para quem eu estou te enviando, Ezequiel, é obstinado e rebelde. Mas você vai. Ele avisou tudo o que ia ser. Ele avisou tudo para Ezequiel como ia ser. Quando o senhor veio para cá, o senhor sabia como ia ser a igreja que Deus ia te dar? A gente não sabe. Ele avisou tudo. Irmão, será que eu e você iria no lugar de Ezequiel? Pensa no povo que tinha um coração duro. Eles não ouviam. E Ezequiel foi. Ele obedeceu. Ele não olhou para nada, para ninguém, ele simplesmente obedeceu. Todos os dias, esses dias eu estava conversando com a Michelle, e ela falou um negócio para mim que aquilo me impactou. Ela falou para mim, Lara, eu estou vivendo algo novo em Deus, e todos os dias quando eu acordo, eu falo, Deus, hoje eu estou viva. E se eu estou viva é porque o Senhor tem um propósito para mim. Qual é esse propósito? Eu quero viver esse propósito no dia de hoje. E todos os dias quando eu acordo, eu falo que eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. E eu tomei aquilo para mim. E eu falei isso para o Elder. E agora todos os dias quando a gente ora de manhã lá em casa, é Deus, eu estou viva, obrigada por esse ar maravilhoso, por esse dia maravilhoso. Mas o Senhor tem um propósito para mim. Qual é? Aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, aonde eu for no meu trabalho, nos salões, nos cabelos, aonde eu for. Vender as bijus, aonde eu for, eu quero cumprir o teu propósito. Todas as manhãs, irmãos, nós precisamos querer cumprir o propósito de Deus. Acorde amanhã e fala, Deus, o Senhor me fez para um propósito. O Senhor me fez para algo aqui nessa terra. Eu quero cumprir o teu propósito. Os seus dias serão diferentes. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Aonde você estiver. Esses dias estávamos comendo num lugar, o Elder começou a falar de Jesus lá no meio de todo mundo. Falei, Deus, que é isso? Ele não fazia isso. E ele está sendo transformado pela presença de Deus. Ele fala até para os cachorros da rua. E eu estou assim, ó, porque eu caminho com ele faz 11 anos. Então isso é você virar para Deus e falar, eu quero, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos tomar essa decisão hoje, de viver o propósito para Ele. Todos os dias da nossa vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu já estou acabando. Pai, a minha oração nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus que todos os teus filhos que estão aqui, Pai, venha viver e receber, no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Deus, eu profetizo que hoje é uma noite de decisão, e que eles decidem, que eles recebem, viver tudo o que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, que a partir de hoje será diferente na vida deles. Em nome de Jesus, amém? Receba isso da boca de Deus. Irmãos, olha que coisa mais maravilhosa. Jesus e Ezequiel tinham algo em comum, sabia, pastor? Ambos pregaram para um povo de coração duro. Jesus pregava para o povo que tinha um coração duro. Ambos começaram o ministério com 30 anos de idade, e ambos eram obedientes a Deus. Algumas das coisas incomum que eles tinham. Ezequiel foi um homem de Deus, irmãos, e você também é. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um profeta dessa nação. E eu quero te dizer que como Ezequiel profetizava, você vai profetizar. Olhem aqui para mim, irmãos,
eu quero declarar sobre a vida de vocês, que aonde vocês chegarem, se havia morte, vai haver vida quando vocês chegarem. Aonde havia derrota, vocês vão chegar com a vitória. Aonde havia tristeza, vocês vão levar a alegria. Aonde havia briga, vocês vão levar a paz. Aonde havia casamentos destruídos, vocês vão levar a reconciliação. Sabe por quê? Porque vocês não estão sozinhos. O Senhor está com vocês, como esteve com Ezequiel. E hoje vocês decidem viver aquilo que Deus tem para vocês. Hoje vocês decidiram ser quem Deus chamou vocês para ser. Em nome de Jesus, a partir de hoje será diferente na vida de vocês. Vocês levarão vidas, vocês levarão transformação, vocês levarão alegria, vocês levarão unção, vocês levarão poder para as pessoas. Receba isso de Deus, porque Ele está aqui e Ele quer te dar isso. Chega de mortandade espiritual, de mornidão no meio do povo de Deus. Nós somos um povo que somos cheios da presença de Deus. Eu gostaria que você que entendeu essa palavra se colocasse de pé como um guerreiro, ouvisse a voz de Deus e viesse aqui para frente, decidindo quem o Senhor te chamou para ser, amém? Hoje é uma noite de decisão, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar, você que quer, você que decidiu, você que entendeu. Os pastores, nós vamos impor as mãos em vocês e vamos declarar isso, porque o rio de Deus está aqui. O rio de Deus está aqui. O rio que transforma, o rio que cura, o rio que limpa. Aquela mesma unção do vale de ossos secos, ela está aqui, irmãos. Aonde não havia vida, Zé, apaga a luz do altar para mim. Aonde não havia vida, aonde havia morte, hoje haverá vida. Porque aquele que levou Ezequiel no vale de ossos secos, ele está aqui para profetizar vida. Talvez você não sonhe mais, talvez você não acredita, mas eu quero te dizer que aquele que realiza sonhos está aqui nessa noite. Aquele rio de águas vivas está aqui, Pai. Coloque as mãos no seu coração e diga: eu decido, Deus. Hoje é uma noite de decisão. Decida ser aquilo que Deus te chamou para ser, em nome de Jesus. Já se foi a esperança. Eu gostaria que os pastores orassem, declarassem isso na vida de cada um. Os líderes, em nome de Jesus. Está exposta debaixo do sol há muito tempo. Célia, ela foi alegria, não há espírito, não há palavra. Você que pode cantar comigo, levante as suas mãos e cante. Filho do homem, mude a história. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Diga: ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Deixa ele ouvir o teu som. Posso ouvir o som do avivamento, ó morte tornando vida. Assim diz o Senhor: ressuscita. Levante as mãos, o que posso ver. Cante com fé isso. Se não vale de ossos secos, posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Quem quer ressuscitar com Cristo, cante alto. Filho do homem, mude a história com tua boca.
Sopra, Espírito Santo. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito, sopra, Espírito de Deus nesse lugar. Peça para Ele te renovar nessa noite. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Levante as suas mãos e toque nele nessa noite. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Faz um exército. Aleluia. Aleluia. Você que recebeu a oração, pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar. Eu quero finalizar com algo que Deus me deu. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse as suas mãos. Se você quiser acender a luz, pode acender. Aleluia, Pai. O Senhor está aqui, Pai. Obrigada. Obrigada. Você pode agradecer aí no seu lugar? Obrigada, obrigada, Pai. Aleluia. Irmãos, eu ouvi uma palavra na semana Shekinah do Bispo André Torres. E ela diz assim: quando nós entendemos quem Deus nos chamou para ser, nós não queremos ser mais ninguém além de nós mesmos. Então eu gostaria que você abrisse as suas mãos e que você saísse daqui com a unção de fortaleza de Ezequiel. Essa unção de fortaleza está aqui. Essa unção que estava em Ezequiel está aqui. O Senhor dará visões para vocês. O Senhor dará sonhos. O Senhor está derramando sobre a sua vida uma unção nova. Uma unção vinda direto do trono do Pai. E você sai por aquela porta decidido a viver aquilo que Deus te chamou para viver. No nome de Jesus eu declaro isso. Eu quero dizer para vocês que vão vir as lutas, é claro que vai, mas vocês vão vencer. O Lucas ganhou um passarinho no aniversário que nós fomos. E nós levamos esse passarinho para cortar as asas dele. E esse passarinho, todas as vezes, para ele ficar mansinho, a gente pegar ele no dedo, todas as vezes que eu solto ele da gaiola, ele tenta voar. Ele tenta voar, ele tenta voar, ele nunca desiste de voar. E as asas dele vai crescer, e se eu soltar ele, ele vai voar. Eu quero te dizer que talvez as pessoas vão te impedir de voar, mas as suas asas nunca deixam de crescer. E vocês sempre vão voar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Agora fecha suas mãos e fala: eu recebo. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Amém.